Milionário se atrasa sua para a reunião e salva a idosa de um incêndio. Uma foto misteriosa revela um segredo do passado. A revelação transforma a vida do empresário. Um grande reencontro acontece após anos de separação. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e conte para nós de qual cidade você está nos assistindo. O sol mal havia nascido quando os primeiros raios dourados penetraram pelas frestas das cortinas do luxuoso apartamento de cobertura no coração de São Paulo. Gabriel Monteiro, um jovem de 32 anos, remexeu-se inquieto na cama king size, seus olhos ainda fechados, lutando contra a inevitável chegada de um novo dia. O quarto, decorado com um minimalismo elegante que beirava a frieza, refletia a dualidade da vida de Gabriel: requinte e solidão. As paredes brancas, quase estéreis, contrastavam com os poucos objetos pessoais espalhados pelo cômodo. Uma foto emoldurada de seus pais, tirada há tanto tempo que parecia pertencer a outra vida, e um pequeno globo de neve, lembrança de uma viagem à Suíça que fizera sozinho no ano anterior. Finalmente, Gabriel abriu os olhos, encarando o teto branco imaculado. Seu olhar, normalmente astuto e determinado, carregava uma sombra de melancolia que poucos tinham o privilégio, ou o azar, de notar. Levantou-se com um suspiro pesado, como se carregasse o peso do mundo em seus ombros. Enquanto se dirigia ao banheiro de mármore adjacente ao quarto, Gabriel passou os dedos pelos cabelos negros e bem aparados, um gesto automático que fazia todas as manhãs. Olhou-se no espelho, observando as linhas suaves de seu rosto que, apesar da juventude, já começavam a mostrar sinais de preocupação constante. Mais um dia, murmurou para si mesmo, sua voz ecoando levemente no espaço vazio do banheiro. Gabriel era o epítome do sucesso aos olhos do mundo. Herdeiro de uma fortuna considerável, ele não se contentou em viver dos louros do passado. Ao invés disso, multiplicou a herança, construindo um império no setor de siderurgia que era a inveja de muitos e o orgulho de poucos. A Aço Monteiro S.A. era hoje uma das maiores empresas do ramo na América Latina, com projetos ambiciosos de expansão global. Enquanto se barbeava, Gabriel refletia sobre a reunião crucial que teria naquela manhã. Investidores estrangeiros estavam interessados em uma parceria que poderia catapultar a Aço Monteiro para o cenário internacional de forma definitiva. Era uma oportunidade única, dessas que mudam o rumo de uma empresa e de uma vida. Vestiu-se com esmero, escolhendo um terno italiano feito sob medida, camisa branca impecável e uma gravata azul marinho que realçava seus olhos. Cada peça de roupa era uma armadura, preparando-o para mais uma batalha no mundo corporativo. Na cozinha moderna e praticamente intocada, Gabriel preparou seu café da manhã, uma xícara de café preto forte e uma torrada integral. A simplicidade do desjejum contrastava com o luxo ao seu redor, mas era um hábito que mantinha desde os tempos de faculdade, quando decidiu que faria seu próprio caminho, independente da fortuna familiar. Enquanto mastigava distraidamente a torrada, seus olhos pousaram na única foto que mantinha fora do quarto. Um retrato de sua mãe, Laura, sorrindo em um jardim ensolarado. A imagem era uma das poucas lembranças vívidas que tinha dela. De acordo com o que lhe contaram, Laura havia partido em um trágico acidente quando ele tinha apenas 5 anos. Uma pontada de dor atravessou seu peito, como sempre acontecia quando pensava na mãe. As memórias eram fragmentadas, mais sentimentos do que imagens concretas. O calor de um abraço, o som de uma risada melodiosa, o cheiro suave de jasmim que sempre a acompanhava. Gabriel balançou a cabeça, afastando as lembranças. Não era o momento para divagações sentimentais. Tinha uma empresa para comandar, negócios para fechar, um império para expandir. Engoliu o resto do café, pegou sua pasta de couro e dirigiu-se ao elevador privativo. No trajeto até a garagem, Gabriel checou as mensagens em seu smartphone de última geração. Dezenas de e-mails, mensagens e notificações o aguardavam, como todos os dias. Seu assistente pessoal, Ricardo, já havia organizado sua agenda e enviado um resumo dos pontos principais da reunião. "Bom dia, senhor." "Monteiro", cumprimentou o segurança da garagem, um senhor de meia idade com um sorriso amigável.
Gabriel respondeu com um aceno de cabeça, sua mente já focada nos desafios do dia. Caminhou até seu carro esporte italiano, um veículo que custava mais do que muitos ganhariam em uma vida inteira. Foi então que notou algo estranho. Seu motorista habitual, Antônio, não estava presente. Em seu lugar havia um bilhete no para-brisa do carro. Senhor Monteiro, peço desculpas pela ausência. Minha esposa entrou em trabalho de parto durante a noite e tive que levá-la às pressas para o hospital. Espero que compreenda. Atenciosamente, Antônio. Gabriel franziu o senho, uma mistura de irritação e preocupação tomando conta dele. Por um lado, a ausência de Antônio era um inconveniente em um dia tão importante. Por outro, sentia-se genuinamente feliz pelo funcionário leal que o acompanhava há anos. Hesitou por um momento, considerando chamar um motorista substituto. No entanto, olhou para o relógio e percebeu que não havia tempo. A reunião era em menos de 1 hora, e o trânsito de São Paulo era imprevisível. Que seja, murmurou entrando no carro e ligando o motor potente. Enquanto manobrava para sair da garagem, Gabriel não podia imaginar que aquela simples decisão de dirigir sozinho naquela manhã mudaria completamente o curso de sua vida. O destino, aquele tecelão incansável, começava a entrelaçar os fios de uma trama que iria desafiar tudo o que ele acreditava saber sobre si mesmo e sobre o mundo. As ruas de São Paulo o receberam com seu costumeiro caos matinal. Buzinas soavam impacientemente, pedestres corriam para chegar a tempo em seus compromissos e o cheiro de pão fresco das padarias se misturava com o aroma menos agradável da poluição. Gabriel ligou o GPS, inserindo o endereço do local da reunião. A voz mecânica do aparelho começou a guiá-lo pelas ruas congestionadas da metrópole. Enquanto dirigia, sua mente vagava entre os tópicos da apresentação que faria em breve e as lembranças persistentes de sua infância solitária. Crescer sem os pais havia sido um desafio que moldou cada aspecto de sua personalidade. Os tutores e as escolas de elite proporcionaram uma educação impecável, mas nada poderia preencher o vazio deixado pela ausência do amor maternal e paternal. Talvez fosse por isso que ele se dedicava tão ferozmente ao trabalho. Era a única coisa em sua vida que lhe dava um senso de propósito e realização. Absorto em seus pensamentos, Gabriel mal notou quando o GPS o levou para uma área da cidade que não reconhecia. As ruas largas e arborizadas deram lugar a vielas estreitas e mal conservadas. Os prédios imponentes foram substituídos por casas simples e comércios modestos. Mas que diabos, murmurou, franzindo o senho e olhando ao redor. Foi então que avistou ao longe uma coluna de fumaça subindo no horizonte. O coração de Gabriel acelerou, uma sensação estranha se apoderando dele. Algo dentro de si o impelia a investigar, mesmo sabendo que estava atrasado para a reunião mais importante de sua carreira. Por um momento, ficou paralisado, o pé hesitando entre o acelerador e o freio. A voz da razão lhe dizia para ignorar a fumaça e seguir seu caminho. Afinal, o que ele, um empresário bem-sucedido, poderia fazer em uma situação dessas? Mas então, uma memória há muito enterrada emergiu das profundezas de sua mente. Ele, criança, chorando sozinho em seu quarto enorme, desejando desesperadamente que alguém, qualquer pessoa, viesse confortá-lo. Ninguém veio. Com um suspiro profundo, Gabriel tomou sua decisão. Girou o volante bruscamente, ignorando os protestos do GPS, e acelerou em direção à coluna de fumaça. Enquanto o carro avançava pelas ruas desconhecidas, ele não podia deixar de pensar que estava prestes a se envolver em algo muito maior do que poderia imaginar. O destino, silencioso e implacável, sorria diante da teia que começava a tecer. Gabriel Monteiro estava prestes a descobrir que algumas vezes é preciso se perder para realmente se encontrar. O ronco do motor esportivo ecoava pelas ruas estreitas do bairro desconhecido, enquanto Gabriel Monteiro acelerava em direção à coluna de fumaça que se erguia no horizonte. O contraste entre seu carro luxuoso e as casas simples ao redor era gritante, chamando a atenção dos poucos moradores que já estavam nas ruas àquela hora da manhã. À medida que se aproximava da origem da fumaça, Gabriel sentia seu coração bater mais rápido. Uma mistura de adrenalina e apreensão tomava conta dele. O que encontraria? Por que se sentia tão compelido a investigar?
Essas perguntas martelavam em sua mente enquanto ele contornava mais uma esquina. Foi então que avistou uma casa modesta de 2 andares, com chamas saindo pelas janelas do andar térreo. A fumaça escura subia em espirais, tingindo o céu da manhã. Gabriel freou bruscamente, estacionando o carro de qualquer jeito na calçada. Ao sair do veículo, o cheiro acre de fumaça invadiu suas narinas, fazendo-o tossir. O calor das chamas era palpável mesmo à distância. Por um momento ficou paralisado, incerto sobre o que fazer. Afinal, ele era um empresário, não um bombeiro. O que poderia fazer numa situação como essa? Seus pensamentos foram interrompidos por um grito angustiado. Uma senhora idosa, com cabelos grisalhos despenteados e usando um vestido simples, saía cambaleante da casa em chamas. "Socorro! Por favor, alguém me ajude!" Ela gritava, sua voz trêmula de desespero. Sem pensar 2 vezes, Gabriel correu em direção à senhora. Ao se aproximar, notou que ela tinha manchas de fuligem no rosto e nas mãos, e seus olhos estavam vermelhos e lacrimejantes. "Senhora, está tudo bem? A senhora está ferida?" perguntou Gabriel, segurando-a pelos ombros para mantê-la estável. A idosa olhou para ele, seus olhos arregalados de medo e confusão. "Minha casa. O fogo começou no fogão a lenha. Eu tentei apagar, mas não consegui. Está tudo lá dentro. Todas as minhas lembranças." Gabriel olhou novamente para a casa em chamas. O fogo parecia estar se espalhando rapidamente. Ele sabia que deveria chamar os bombeiros, mas algo dentro dele o impelia a agir imediatamente. "Tem mais alguém lá dentro?" perguntou a senhora, que balançou a cabeça negativamente. Nesse momento, Gabriel tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida. Tirou o paletó caro e o jogou no chão. "Fique aqui, vou tentar fazer alguma coisa", disse a idosa, que o olhou com uma mistura de surpresa e gratidão. Correndo para o pequeno jardim na frente da casa, Gabriel viu um monte de terra solta. Lembrou-se vagamente de uma aula de ciências da escola sobre como a terra poderia sufocar o fogo. Sem hesitar, começou a encher seus braços com a terra. Com cuidado, mas determinação, Gabriel entrou na casa. O calor era intenso e a fumaça dificultava a visão e a respiração. Ele se abaixou, tentando evitar a pior parte da fumaça, e avançou em direção à cozinha, de onde as chamas pareciam se originar. O fogão a lenha estava no centro do incêndio. Gabriel jogou a terra sobre as chamas, observando com alívio quando parte do fogo diminuiu. Repetiu o processo várias vezes, correndo para fora para pegar mais terra e voltando para combater as chamas. Seus olhos ardiam, sua garganta estava seca e seus pulmões protestavam a cada respiração. Mas Gabriel persistiu. A cada viagem para dentro da casa, ele sentia que estava fazendo algo verdadeiramente importante pela primeira vez em sua vida. Após o que pareceu uma eternidade, mas provavelmente não passou de alguns minutos, Gabriel finalmente conseguiu controlar as chamas. O fogo estava praticamente extinto, deixando para trás uma cozinha chamuscada e uma casa cheia de fumaça. Exausto e ofegante, Gabriel cambaleou para fora da casa. Sua camisa branca imaculada estava agora manchada de fuligem e suor, seu cabelo despenteado e seu rosto coberto de sujeira. Mas seus olhos brilhavam com uma energia que há muito tempo não sentia. A senhora idosa o esperava do lado de fora, lágrimas de alívio escorrendo por suas bochechas enrugadas. "Meu jovem, como posso lhe agradecer? Você salvou minha casa, minhas lembranças." Gabriel, ainda tentando recuperar o fôlego, balançou a cabeça. "Não precisa agradecer, senhora. Eu só fiz o que qualquer um faria." Nesse momento, o som de sirenes ao longe anunciava a chegada tardia dos bombeiros. Gabriel olhou para seu relógio e seu coração afundou. Estava atrasado, muito atrasado para a reunião. "Preciso ir", disse apressadamente a idosa. "Os bombeiros estão chegando, eles cuidarão da senhora." Antes que a senhora pudesse responder, Gabriel já estava correndo de volta para seu carro. Entrou rapidamente, ligou o motor e partiu, deixando para trás uma cena de destruição e esperança. Enquanto dirigia freneticamente em direção ao local da reunião, Gabriel tentava processar o que acabara de acontecer. Seus pensamentos estavam um turbilhão. Por que arriscara tudo? Sua segurança, sua reunião importante, para ajudar uma estranha?
O que seus investidores diriam quando o vissem nesse estado? Olhou-se no espelho retrovisor e quase não reconheceu o homem que o encarava de volta. Seu rosto estava sujo, seus olhos vermelhos, seu cabelo uma bagunça. Mas havia algo diferente, algo que não via há anos, um brilho de vida em seus olhos. Gabriel tentou se recompor o melhor que pôde durante o trajeto. Usou alguns lenços para limpar o rosto e as mãos, ajeitou o cabelo com os dedos, mas não havia muito que pudesse fazer sobre suas roupas sujas e chamuscadas. Quando finalmente chegou ao prédio onde a reunião seria realizada, já estava quase 1 hora atrasado. Estacionou seu carro de qualquer jeito e correu para o elevador, ignorando os olhares surpresos e confusos das pessoas no saguão. No elevador, tentou acalmar sua respiração e organizar seus pensamentos. Como explicaria seu atraso e sua aparência? Como convenceria os investidores de que ainda era o homem de negócios competente e confiável que eles esperavam? As portas do elevador se abriram e Gabriel se viu diante da sala de reuniões. Através das paredes de vidro, podia ver os rostos impacientes e irritados dos investidores. Seu assistente, Ricardo, o esperava do lado de fora, uma expressão de pânico em seu rosto. "Senhor Monteiro, o que aconteceu? Estávamos todos preocupados", exclamou Ricardo, correndo para encontrá-lo. Gabriel respirou fundo, endireitou os ombros e olhou nos olhos de seu assistente. "Ricardo, às vezes a vida nos coloca em situações inesperadas. Mas estou aqui agora e vamos fazer essa reunião acontecer." Com isso, Gabriel abriu as portas da sala de reuniões, pronto para enfrentar o que quer que viesse pela frente. Mal sabia ele que esse era apenas o começo de uma jornada que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de muitos ao seu redor. Enquanto entrava na sala, sentindo os olhares de surpresa e julgamento sobre si, Gabriel não podia deixar de pensar na senhora idosa e na casa que acabara de salvar. Algo havia mudado dentro dele, uma chama acesa que não tinha nada a ver com o fogo que acabara de combater. Era o começo de algo novo, algo que ele ainda não compreendia totalmente, mas que o intrigava e o assustava em igual medida. A reunião que estava prestes a começar seria apenas o primeiro passo em uma jornada de autodescoberta e transformação que Gabriel Monteiro jamais poderia ter imaginado quando acordou naquela manhã. O silêncio que se instaurou na sala de reuniões quando Gabriel entrou era quase palpável. Os olhares dos presentes oscilavam entre incredulidade e desaprovação diante de sua aparência desarrumada e do forte cheiro de fumaça que o acompanhava. O jovem empresário, normalmente tão impecável, parecia ter saído de uma zona de guerra. "Senhoras e senhores, peço desculpas pelo atraso e pela minha aparência", começou Gabriel, sua voz firme apesar do nervosismo que sentia. "Tive um imprevisto no caminho, mas estou pronto para iniciar nossa reunião." Um dos investidores, um homem de meia idade com um terno impecável, pigarreou antes de falar. "Senhor Monteiro, esperávamos profissionalismo de sua parte. Este atraso e sua condição atual não inspiram muita confiança." Gabriel sentiu o peso daquelas palavras, mas não se deixou abater. Respirou fundo e decidiu que a honestidade seria sua melhor estratégia. "Compreendo sua preocupação, Sr. Almeida", respondeu, reconhecendo o investidor. "No caminho para cá, deparei-me com uma situação de emergência. Uma casa estava em chamas, com uma senhora idosa em perigo. Não pude simplesmente ignorar e seguir meu caminho." Os murmúrios na sala aumentaram. Alguns pareciam céticos, outros intrigados. Gabriel continuou. "Sei que isso pode parecer uma desculpa esfarrapada, mas é a pura verdade. Decidi ajudar porque acredito que nossa responsabilidade vai além dos negócios. Estamos aqui para discutir o futuro da Aço Monteiro, e parte desse futuro é o impacto que queremos ter no mundo." Ele fez uma pausa, olhando nos olhos de cada pessoa na sala. "Se eu pudesse voltar no tempo, faria exatamente a mesma escolha. Porque a Aço Monteiro não é apenas sobre lucros e expansão. É sobre construir um futuro melhor, seja através de nossas estruturas de aço ou através de nossas ações como seres humanos." Um silêncio tenso seguiu suas palavras. Gabriel podia sentir o ceticismo de alguns e a curiosidade de outros. Foi quando uma das investidoras, uma mulher de cabelos grisalhos e olhar penetrante, falou:
Senhor Monteiro, sua história é inusitada, para dizer o mínimo. Mas admiro sua honestidade e sua coragem em nos contar isso. Agora, o que me interessa é saber como essa experiência se traduz em sua visão para a empresa. Gabriel sentiu um lampejo de esperança. Aquela era sua chance de transformar o que parecia um desastre em uma oportunidade. Excelente pergunta, Sra. Oliveira, respondeu ele, caminhando até o quadro branco na sala. O que aconteceu hoje me fez refletir sobre o verdadeiro propósito da Aço Monteiro. Com um marcador, ele começou a esboçar um diagrama. Nosso negócio não é apenas produzir aço, é construir os alicerces de um futuro melhor. Imaginem nossas estruturas não apenas em arranha-céus, mas em hospitais em áreas carentes, em escolas em comunidades remotas, em pontes que conectam pessoas. À medida que falava, Gabriel sentia uma energia nova fluindo através dele. As ideias vinham com uma clareza que ele nunca havia experimentado antes. Ele falou sobre programas de responsabilidade social, sobre inovações tecnológicas para tornar a produção de aço mais sustentável, sobre parcerias com ONGs para levar desenvolvimento a áreas necessitadas. Os investidores, inicialmente céticos, começaram a se inclinar para a frente em suas cadeiras, visivelmente interessados. As perguntas começaram a fluir, e Gabriel as respondia com uma paixão e eloquência que surpreendiam até a ele mesmo. Após 2 horas intensas de apresentação e discussão, a atmosfera na sala havia mudado completamente. O que começara como uma potencial catástrofe havia se transformado em uma das reuniões mais produtivas e inspiradoras que muitos ali já haviam presenciado. Quando a reunião finalmente terminou, Gabriel se viu cercado por investidores entusiasmados, trocando cartões e marcando reuniões de acompanhamento. A Sra. Oliveira, em particular, parecia impressionada. Senhor Monteiro, ela disse, apertando sua mão firmemente. Confesso que quando o vi entrar naquela condição, tive minhas dúvidas. Mas o que vi hoje foi um líder com visão e coração. Estou ansiosa para ver aonde você levará a Aço Monteiro. Gabriel agradeceu, sentindo uma mistura de alívio e excitação. Enquanto os investidores saíam da sala, seu assistente, Ricardo, aproximou-se, ainda parecendo um pouco atordoado com os eventos do dia. Senhor Monteiro, isso foi incrível, disse Ricardo, balançando a cabeça em descrença. Mas se me permite perguntar, o que realmente aconteceu esta manhã? Gabriel sorriu, sentindo o cansaço finalmente se abater sobre ele. Ricardo, acho que acabei de ter a experiência mais transformadora da minha vida. E sabe de uma coisa? Isso me fez perceber que há muito mais que podemos fazer com nossa empresa. Enquanto saíam da sala de reuniões, Gabriel não pôde deixar de pensar na senhora idosa e na casa que havia ajudado a salvar. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Ricardo, preciso que você faça algo para mim, disse ele, parando no corredor. Encontre aquela casa que pegou fogo hoje de manhã. Quero saber mais sobre a senhora que vive lá e como podemos ajudá-la. Ricardo assentiu, um pouco confuso, mas acostumado a lidar com os pedidos às vezes excêntricos de seu chefe. Claro, senhor. Mais alguma coisa? Gabriel pensou por um momento. Sim, agende uma reunião com nossa equipe de responsabilidade social. Temos muito trabalho pela frente. Enquanto caminhava para seu escritório, Gabriel sentia que algo fundamental havia mudado dentro dele. O vazio que carregava por tanto tempo parecia menos opressivo. Pela primeira vez em anos, sentia que estava no caminho certo. Não apenas para o sucesso nos negócios, mas para algo muito maior. Olhou pela janela panorâmica de seu escritório, observando a cidade de São Paulo se estendendo até onde a vista alcançava. Em meio aos arranha-céus e avenidas movimentadas, imaginou as milhares de vidas que pulsavam lá embaixo. Vidas que, de alguma forma, ele poderia ajudar a melhorar. Naquele momento, Gabriel Monteiro fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Usaria seu poder e influência para fazer a diferença. Não apenas para aumentar os lucros de sua empresa, mas para tocar vidas, como havia feito naquela manhã. Mal sabia ele que essa decisão o levaria a uma jornada de autodescoberta e redenção que mudaria não apenas sua vida, mas a de muitos outros ao seu redor. E que em algum lugar naquela vasta cidade,
Uma senhora idosa guardava a chave para um segredo que viraria seu mundo de cabeça para baixo. O dia estava apenas começando, e o destino, sempre imprevisível, preparava seus próximos movimentos no grande tabuleiro da vida. Os dias que se seguiram à fatídica reunião foram um turbilhão de atividades para Gabriel Monteiro. A energia e o propósito que havia descoberto naquela manhã pareciam inesgotáveis, impulsionando-o a trabalhar incansavelmente em sua nova visão para a Aço Monteiro. Reuniões se sucederam, planos foram traçados e uma nova atmosfera tomou conta da empresa. Os funcionários, acostumados com um chefe distante e frio, ficaram surpresos com a súbita mudança. Gabriel agora caminhava pelos corredores cumprimentando as pessoas, interessado em suas ideias e preocupações. No entanto, em meio a toda essa agitação, havia uma questão que não saía de sua mente: a senhora idosa e a casa incendiada. Gabriel aguardava ansiosamente as informações que havia pedido a Ricardo. Numa tarde ensolarada de sexta-feira, cerca de uma semana após o incidente, Ricardo entrou no escritório de Gabriel com uma pasta na mão. "Senhor Monteiro, tenho as informações que o senhor pediu sobre a casa e a senhora do incêndio", disse Ricardo, colocando a pasta sobre a mesa. Gabriel sentiu seu coração acelerar. "Obrigado, Ricardo." "O que descobriu?" Ricardo abriu a pasta e começou a relatar. "A casa fica no bairro do Bexiga, uma área antiga da cidade. A proprietária é a senhora Maria das Dores Silva, 68 anos, viúva. Ela mora sozinha na casa há mais de 30 anos. Gabriel assentiu, absorvendo as informações. "E quanto aos danos causados pelo incêndio?" "Felizmente, os danos foram principalmente na cozinha e em parte da sala", continuou Ricardo. "O corpo de bombeiros confirmou que sua ação rápida evitou que o fogo se espalhasse para o resto da casa. No entanto, a senhora Maria está tendo dificuldades para fazer os reparos necessários. Ela vive com uma pequena pensão e não tem condições financeiras para as reformas." Um nó se formou na garganta de Gabriel. A imagem da senhora desesperada diante de sua casa em chamas voltou vividamente à sua mente. "Ricardo, quero que entre em contato com a melhor empresa de reformas da cidade", disse Gabriel decidido. "Vamos arcar com todos os custos da reforma e melhorias na casa da senhora. Maria, e não economize. Quero que seja feito o melhor trabalho possível." Ricardo pareceu um pouco surpreso, mas assentiu. "Sim, senhor. Devo informar a senhora Maria sobre isso?" Gabriel pensou por um momento. "Não, eu mesmo quero fazer isso. Agende uma visita para amanhã. Quero ver pessoalmente como ela está." Depois que Ricardo saiu, Gabriel ficou contemplando a vista de São Paulo pela janela de seu escritório. Algo nessa situação o intrigava profundamente. Por que se sentia tão conectado a essa senhora que mal conhecia? Por que a ideia de ajudá-la lhe dava uma satisfação que nenhum negócio milionário jamais proporcionou? Na manhã seguinte, Gabriel acordou cedo, sentindo uma mistura de ansiedade e expectativa. Optou por um visual mais casual: jeans, camisa polo e tênis. Queria parecer mais acessível, menos intimidador. O trajeto até o Bexiga foi curto, mas à medida que se aproximava do bairro, Gabriel sentia como se estivesse entrando em outro mundo. As ruas estreitas, as casas antigas, os bares e restaurantes tradicionais, tudo exalava uma atmosfera de nostalgia e simplicidade que contrastava fortemente com seu cotidiano no mundo corporativo. Finalmente, chegou à casa da senhora Maria. De fora, os sinais do incêndio ainda eram visíveis. Manchas escuras na fachada, janelas quebradas cobertas com plástico. Gabriel sentiu um aperto no peito ao ver o estado da casa. Com o coração acelerado, ele se aproximou da porta e bateu suavemente. Depois de alguns momentos, ouviu passos se aproximando e a porta se abriu lentamente. Ali estava ela, a senhora Maria das Dores Silva. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque simples e ela usava um vestido florido desbotado. Seus olhos de um castanho profundo se arregalaram em reconhecimento. Você é o rapaz que salvou minha casa", exclamou ela, sua voz tremendo ligeiramente de emoção. Gabriel sorriu, sentindo uma onda de calor no peito. "Sim, senhora. Meu nome é Gabriel Monteiro. Eu vim ver como a senhora está."
A senhora Maria abriu um sorriso largo e caloroso. Oh, meu jovem, que alegria! Por favor, entre, entre. Ela o guiou para dentro da casa. O cheiro de fumaça ainda pairava no ar, misturado com o aroma de café recém-passado. A sala estava limpa, mas os danos do incêndio eram evidentes. Paredes chamuscadas, móveis danificados, um ar geral de desolação. Desculpe a bagunça, disse a senhora Maria, parecendo um pouco envergonhada. Ainda não consegui arrumar tudo depois do acidente. Não se preocupe, senhora Maria, respondeu Gabriel gentilmente. Na verdade, é sobre isso que eu vim conversar com a senhora. Eles se sentaram à mesa da cozinha, a única parte da casa que parecia ter escapado ilesa do incêndio. A senhora Maria insistiu em servir café, e logo Gabriel se viu diante de uma xícara fumegante. Senhora, Maria, eu quero ajudar com a reforma da sua casa, disse Gabriel indo direto ao ponto. Minha empresa vai arcar com todos os custos. Queremos garantir que a senhora tenha um lar seguro e confortável novamente. Os olhos da senhora Maria se encheram de lágrimas. Mas por quê? O senhor já fez tanto por mim? Gabriel sentiu um nó na garganta. Porque é o certo a se fazer. A senhora não merece passar por essa dificuldade sozinha. A senhora Maria estendeu a mão trêmula sobre a mesa, segurando-a de Gabriel. Você me lembra tanto o meu Fernando, disse ela, com um sorriso nostálgico. Ele também tinha um coração de ouro. Fernando? Perguntou Gabriel curioso. Meu falecido marido, explicou a senhora Maria. Seus olhos se fixaram em um ponto distante, como se estivesse revivendo memórias. Ele partiu há muitos anos. Éramos tão jovens. Havia algo na expressão da senhora Maria, uma mistura de amor e dor profunda que tocou Gabriel. Ele se pegou querendo saber mais sobre a história dessa senhora. A senhora deve sentir muita falta dele, disse Gabriel suavemente. A senhora Maria assentiu. Todos os dias. Mas sabe, a vida nos prega peças estranhas. Às vezes perdemos algo precioso, mas ganhamos outra coisa em troca. Ela se levantou lentamente e foi até um armário na sala. De lá, tirou uma caixa de madeira entalhada. Voltando à mesa, ela a abriu com cuidado. Olhe, disse ela, tirando uma fotografia antiga e desbotada. Este é o Fernando. Gabriel pegou a foto com cuidado. Mostrava um homem jovem, de sorriso largo e olhos brilhantes, abraçado a uma versão mais jovem da senhora Maria. Mas havia algo mais na foto que chamou sua atenção. Algo familiar. Seus olhos se fixaram em um detalhe. Um colar que a jovem Maria usava. Um colar que ele conhecia bem. O coração de Gabriel começou a bater furiosamente. Suas mãos tremiam enquanto segurava a foto. Memórias há muito enterradas começaram a emergir. O cheiro de jasmim, uma risada melodiosa, o brilho de um colar idêntico ao da foto. Senhora Maria, disse ele, sua voz mal passando de um sussurro. Esse colar, de onde veio? A senhora olhou para a foto, um sorriso triste brincando em seus lábios. Ah, esse colar foi um presente do Fernando. Eu o dei para minha filha muitos anos atrás. Minha querida Laura. O mundo de Gabriel parou. Laura, o nome de sua mãe. O colar que ele lembrava ter visto em fotos antigas. Laura? Ele repetiu, sua voz tremendo. Sua filha? A senhora Maria olhou para Gabriel, confusão em seus olhos. Sim, minha Laura, ela partiu há muito tempo. Deixou um filho pequeno. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Todas as peças começavam a se encaixar. O colar, o nome, a sensação familiar que sentira ao ver a senhora Maria pela primeira vez. Senhora Maria, disse Gabriel, sua voz mal controlada. Eu acho que sou o filho da Laura. Eu acho que a senhora é minha avó. O som de uma xícara quebrando ecoou pela cozinha quando a senhora... Maria deixou cair o que segurava. Seus olhos arregalados de choque e incredulidade fixaram-se em Gabriel como se o visse pela primeira vez. O destino, em sua infinita sabedoria, havia finalmente trazido neto e avó face a face, prontos para desvendar segredos há muito enterrados e preencher vazios que ambos carregavam por décadas. O silêncio que se seguiu à revelação era quase palpável. Gabriel e a senhora Maria se encaravam, ambos paralisados pelo choque da descoberta.
O tic-tac do relógio na parede parecia ensurdecedor em meio ao silêncio que os envolvia. Foi a senhora Maria quem finalmente quebrou o silêncio, sua voz trêmula e embargada pela emoção. Meu Deus, meu menino, você é o filho da minha Laura? Gabriel, ainda atordoado, apenas assentiu. Suas mãos tremiam enquanto segurava a foto, seus olhos alternando entre a imagem e o rosto enrugado da senhora à sua frente. Mas como... A senhora Maria parecia lutar para encontrar as palavras. Disseram-me que você estava com uma família rica, que teria uma vida melhor, que nunca mais o veríamos. Gabriel sentiu um nó se formar em sua garganta. Eu cresci acreditando que minha mãe havia falecido quando eu era pequeno. Nunca soube, nunca imaginei. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto enrugado da senhora Maria. Com mãos trêmulas, ela se levantou de sua cadeira e se aproximou de Gabriel. Hesitante, estendeu a mão para tocar o rosto do neto que não via há décadas. Meu querido, sussurrou ela, sua voz carregada de emoção. Tantos anos, tantas noites em que rezei para saber se você estava bem, se era feliz. Gabriel sentiu as lágrimas brotarem em seus próprios olhos. Toda a sua vida, ele carregara um vazio, uma sensação de que algo essencial estava faltando. E agora, diante dele, estava a peça que faltava em seu quebra-cabeça pessoal. Por quê? Perguntou ele, sua voz embargada. Por que fui afastado de vocês? A senhora Maria voltou a se sentar, parecendo subitamente muito cansada. Oh, meu querido, é uma história longa e dolorosa, mas você merece saber a verdade. Ela respirou fundo antes de começar. Sua mãe, Laura, era tão jovem quando engravidou de você. O pai... Bem, ele não quis assumir a responsabilidade. Éramos uma família humilde. Mal tínhamos o suficiente para nós mesmos. Laura ficou desesperada, não sabia como cuidaria de um bebê. Gabriel ouvia atentamente, seu coração apertado a cada palavra. Foi então que conhecemos os Monteiro, continuou a senhora Maria. Eles não podiam ter filhos e se ofereceram para adotar você. Prometeram dar-lhe uma vida que jamais poderíamos proporcionar. Educação nas melhores escolas, oportunidades que nem sonhávamos. A senhora fez uma pausa, lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas. Foi a decisão mais difícil que já tomamos. Laura ficou arrasada, mas acreditávamos que era o melhor para você. Eles nos fizeram prometer que não tentaríamos contato. Disseram que seria melhor para você crescer sem saber, sem conhecer suas origens humildes. Gabriel sentiu uma mistura de emoções, raiva, tristeza, compaixão. Mas por que disseram que minha mãe havia falecido? A senhora Maria balançou a cabeça, parecendo confusa. Não sei, meu querido. Talvez tenham achado que seria mais fácil para você aceitar. Nunca imaginamos que diriam isso. Um silêncio pesado caiu sobre eles novamente. Gabriel tentava processar tudo o que estava ouvindo, reconciliando a história que sempre acreditara ser verdade com esta nova realidade. E minha mãe? Perguntou ele finalmente. Onde ela está agora? O rosto da senhora Maria se contorceu em uma expressão de dor profunda. Oh, meu querido, Laura nunca se recuperou de ter que abrir mão de você. Ela tentou seguir em frente, mas a dor era muito grande. Há 15 anos ela decidiu partir deste mundo. Gabriel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Sua mãe viva por tantos anos sem que ele soubesse, agora verdadeiramente perdida para sempre. Eu sinto muito, disse ele, sua voz quase um sussurro. Eu deveria ter procurado, deveria ter questionado. A senhora Maria estendeu a mão, segurando a de Gabriel com firmeza. Não, meu querido, não se culpe. Todos fizemos o que acreditávamos ser o melhor na época. O importante é que agora estamos aqui, juntos. Gabriel olhou para suas mãos entrelaçadas, sentindo uma conexão que transcendia o tempo e as circunstâncias que os haviam separado. De repente, uma onda de determinação o invadiu. Vovó, disse ele, a palavra soando estranha e ao mesmo tempo incrivelmente certa em seus lábios. Eu quero conhecer tudo sobre a minha família, sobre a minha mãe. Quero recuperar o tempo perdido. Os olhos da senhora Maria brilharam com uma mistura de alegria e esperança. Oh, meu querido neto, tenho tantas histórias para lhe contar, tantas memórias para compartilhar. Nas horas que se seguiram, avó e neto mergulharam em um passado há muito enterrado.
A senhora. Maria trouxe álbuns de fotos empoeirados, cartas amareladas pelo tempo, pequenos tesouros que contavam a história de uma família separada pelo destino, mas nunca verdadeiramente desconectada. Gabriel ouviu histórias sobre sua mãe, como ela adorava cantar, seu talento para a pintura, seu sorriso que iluminava qualquer ambiente. Cada detalhe era precioso, preenchendo lacunas em seu coração que ele nem sabia que existiam. À medida que a tarde avançava para a noite, Gabriel se viu imerso em um mundo que sempre fora seu, mas que jamais conhecera. A casa modesta, com seus móveis gastos e paredes descascadas, de repente parecia mais acolhedora e significativa do que qualquer ambiente luxuoso em que já estivera. Vovó, disse Gabriel, quando finalmente notaram que horas haviam se passado. Eu quero que a senhora venha morar comigo. Minha casa é grande demais para uma pessoa só e eu não quero perder mais nenhum momento com a senhora. A senhora Maria pareceu hesitar. Oh, meu querido, é uma oferta muito gentil, mas esta casa, ela guarda tantas memórias. Foi aqui que criei sua mãe, foi aqui que ela cresceu. Gabriel entendeu o dilema. E se reformássemos esta casa? Poderíamos torná-la segura e confortável, preservando todas as memórias. A senhora poderia ficar aqui e eu viria visitá-la todos os dias. Eu poderia passar alguns dias aqui se a senhora não se importar. Os olhos da senhora Maria se encheram de lágrimas novamente, mas desta vez de alegria. Isso seria maravilhoso, meu querido. Ter você por perto é mais do que eu jamais ousei sonhar. Naquele momento, olhando para sua avó recém-descoberta, Gabriel sentiu que algo fundamental havia mudado dentro dele. O vazio que carregara por toda a vida começava a ser preenchido. Ele agora tinha raízes, tinha uma história, tinha uma família. Enquanto se despedia, prometendo voltar no dia seguinte, Gabriel sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. O jovem empresário frio e distante estava dando lugar a alguém mais completo, mais humano. No caminho de volta para casa, Gabriel fez uma ligação para Ricardo. Ricardo, preciso que você cancele todos os meus compromissos para as próximas semanas, disse ele, sua voz firme e decidida. Temos um novo projeto prioritário, a reforma de uma casa muito especial no Bexiga. E prepare-se para algumas mudanças na empresa. Acho que está na hora de revermos nossas prioridades. Ao desligar o telefone, Gabriel olhou pela janela do carro, observando as luzes da cidade. São Paulo, a mesma cidade que sempre conhecera, parecia diferente agora. Mais viva, mais real. E em algum lugar naquela vastidão urbana, uma pequena casa no Bexiga guardava o tesouro mais precioso que ele já encontrara, sua verdadeira família. O destino, em sua infinita sabedoria, havia tecido uma trama intrincada, unindo passado e presente, riqueza e simplicidade, perda e descoberta. E Gabriel Monteiro, antes um homem definido apenas por seu sucesso financeiro, agora se via no limiar de uma jornada de autodescobrimento e redenção, que prometia transformar não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. Os dias que se seguiram à descoberta de Gabriel foram uma montanha-russa de emoções. O jovem empresário, acostumado a lidar com números, gráficos e negociações, agora se via navegando em um mar de sentimentos que há muito tempo havia reprimido. A notícia de que Gabriel havia cancelado todos os seus compromissos por semanas causou um alvoroço na Aço Monteiro. Rumores começaram a circular, desde especulações sobre problemas de saúde até teorias conspiratórias sobre uma possível venda da empresa. Ricardo, fiel escudeiro de Gabriel, fazia o possível para acalmar os ânimos, mas até ele estava intrigado com a súbita mudança de comportamento de seu chefe. Enquanto isso, no pequeno sobrado do Bexiga, uma transformação estava em andamento. Gabriel havia contratado a melhor equipe de reforma da cidade, com instruções específicas para preservar a essência e as memórias da casa, enquanto a tornava segura e confortável. Dona Maria, como Gabriel carinhosamente começou a chamar sua avó, observava tudo com um misto de gratidão e nostalgia. Cada parede repintada, cada móvel restaurado, parecia contar uma história diferente. "Sabe, meu querido", disse ela a Gabriel em uma tarde, enquanto observavam os trabalhadores,
Esta casa viu tantas coisas. Foi aqui que sua mãe deu seus primeiros passos. Foi aqui que ela sonhou com um futuro brilhante. Gabriel absorvia cada palavra, cada história, como um homem sedento no deserto. Ele passava horas ouvindo Dona Maria falar sobre Laura, sua mãe, tentando construir em sua mente a imagem de uma mulher que nunca chegou a conhecer verdadeiramente. Um dia, enquanto os trabalhadores faziam uma pausa para o almoço, Gabriel encontrou Dona Maria no antigo quarto de Laura, agora sendo cuidadosamente restaurado. "Vovó", disse ele, a palavra ainda soando estranha em seus lábios. "Como era a minha mãe? Quero dizer, realmente como ela era?" Dona Maria sorriu, seus olhos brilhando com memórias. "Oh, meu querido, sua mãe era como um raio de sol, sempre sorrindo, sempre cantando. Tinha uma voz linda, sabe? Às vezes, quando o bairro estava quieto à noite, podíamos ouvi-la cantarolando no quarto." Ela fez uma pausa, passando a mão carinhosamente por uma antiga cômoda. Laura era talentosa demais para ficar presa aqui. Ela sonhava em ser artista, em ver o mundo. Mas então, sua voz falhou, e Gabriel sentiu um aperto no peito. "Então eu aconteci", completou ele baixinho. Dona Maria se virou rapidamente, segurando as mãos de Gabriel. "Não, meu querido, não pense assim. Você foi a maior alegria da vida dela. Mesmo depois que decidimos pela adoção, ela nunca deixou de amá-lo, nunca deixou de pensar em você." Gabriel sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Eu queria ter conhecido ela. Queria ter tido a chance de dizer que a amava também. Dona Maria o abraçou, um abraço que carregava décadas de amor reprimido. "Ela sabia, meu querido. Tenho certeza que, onde quer que esteja, ela sabe." Nos dias que se seguiram, enquanto a reforma avançava, Gabriel e Dona Maria mergulharam em um processo de redescoberta mútua. Ele aprendeu sobre suas raízes, sobre a história de sua família, sobre as lutas e os sonhos que o precederam. Uma tarde, enquanto ajudava a organizar alguns pertences antigos, Gabriel encontrou uma caixa empoeirada no fundo de um armário. Dentro dela, havia dezenas de cartas, todas endereçadas a ele, mas nunca enviadas. Com mãos trêmulas, ele abriu a primeira. "Meu querido filho, hoje você completa 1 ano. Em algum lugar longe daqui você está dando seus primeiros passos, dizendo suas primeiras palavras. Como eu queria estar lá para ver, para ouvir, para abraçar você. Espero que um dia você entenda que o amor às vezes significa deixar ir. Que você saiba que cada dia longe de você é uma agonia, mas que a esperança de que você tenha uma vida melhor é o que me mantém seguindo em frente, com todo o amor do mundo, mamãe." Gabriel não conseguiu conter as lágrimas. Carta após carta, ele leu sobre o amor incondicional de uma mãe que nunca deixou de pensar nele, de se preocupar com ele, de amá-lo à distância. Dona Maria o encontrou assim, chorando silenciosamente sobre as cartas espalhadas. Sem dizer uma palavra, ela se sentou ao lado dele, passando o braço ao redor de seus ombros. "Ela nunca deixou de escrever", disse Dona Maria suavemente. "Mesmo quando os anos passaram e não tínhamos notícias suas, ela continuava escrevendo. Dizia que um dia, de alguma forma, você leria aquelas cartas." Gabriel olhou para a avó, seus olhos vermelhos e inchados. "Por que vocês nunca tentaram me encontrar?" Dona Maria suspirou profundamente. "Oh, meu querido, nós tentamos. Nos primeiros anos, Laura ia quase todos os dias à casa dos Monteiro, mas eles haviam se mudado. Ninguém sabia para onde. Contratamos até um detetive, mas nada. Era como se você tivesse desaparecido." A revelação atingiu Gabriel como um raio. Toda sua vida, ele acreditara ser um órfão solitário, quando na verdade era profundamente amado, desesperadamente procurado. Naquele momento, algo mudou dentro de Gabriel. O vazio que sempre carregara começou a se preencher não apenas com o amor recém-descoberto de sua avó, mas com o amor atemporal de uma mãe que nunca o esquecera. "Vovó", disse ele, sua voz embargada, mas firme, "eu prometo que vou honrar a memória da minha mãe. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ser o homem que ela sonhou que eu seria." Dona Maria sorriu através das lágrimas. "Meu querido, você já é. Tenho certeza que Laura está olhando por nós agora, orgulhosa do homem maravilhoso que você se tornou."
Enquanto o sol se punha lá fora, lançando sombras douradas pela janela do quarto, avó e neto permaneceram abraçados, unidos por um amor que transcendia o tempo e a distância. A casa ao redor deles, com suas paredes recém-pintadas e seus móveis restaurados, parecia vibrar com as memórias do passado e as promessas do futuro. Gabriel sabia que sua jornada de autodescoberta estava apenas começando. Havia muito a aprender, muito a curar, muito a construir. Mas agora, com as raízes de seu passado firmemente plantadas, ele se sentia pronto para enfrentar qualquer desafio que o futuro pudesse trazer. E em algum lugar, além das estrelas que começavam a pontilhar o céu noturno, Laura sorria, sabendo que seu filho finalmente havia encontrado o caminho de volta para casa. As semanas se passaram, e a transformação na vida de Gabriel Monteiro era evidente para todos ao seu redor. O outrora frio e distante empresário agora exalava uma aura de calma e propósito que intrigava seus funcionários e associados. A reforma na casa de Dona Maria estava quase concluída e Gabriel passava cada vez mais tempo no Bexiga. O bairro, com suas ruas estreitas e casas coloridas, tornara-se um refúgio do mundo corporativo, ao qual ele estava tão acostumado. Numa manhã de sábado, enquanto ajudava Dona Maria a organizar algumas caixas antigas, Gabriel encontrou um álbum de recortes que sua mãe, Laura, havia feito na adolescência. As páginas amareladas estavam repletas de sonhos e aspirações, recortes de revistas mostrando teatros famosos, pinturas de artistas renomados e letras de músicas cuidadosamente transcritas à mão. Sua mãe sempre foi uma sonhadora, comentou Dona Maria, olhando por cima do ombro de Gabriel. Ela acreditava que a arte poderia mudar o mundo. Gabriel passou os dedos sobre uma foto desbotada de sua mãe, sorrindo em frente a um pequeno palco improvisado no que parecia ser uma festa comunitária. Ela chegou a realizar algum desses sonhos? Dona Maria suspirou. Infelizmente, não muitos. A vida foi dura conosco, meu querido. Mas Laura nunca perdeu sua paixão. Mesmo nos momentos mais difíceis, ela encontrava maneiras de trazer beleza ao nosso pequeno mundo. Aquelas palavras tocaram Gabriel profundamente. Ele pensou em sua própria vida, nos sucessos que alcançara, nas riquezas que acumulara, e, no entanto, até recentemente sentia-se vazio sem propósito real. Vovó, disse ele, fechando o álbum com cuidado. Acho que está na hora de fazer algo significativo com os recursos que tenho. Algo que honre a memória da minha mãe e ajude pessoas como vocês, que têm sonhos, mas não têm os meios para realizá-los. Os olhos de Dona Maria brilharam. Oh, meu querido, isso seria maravilhoso. Sua mãe ficaria tão orgulhosa. Nas semanas seguintes, Gabriel mergulhou de cabeça em um novo projeto. Ele convocou reuniões com sua equipe na Aço Monteiro, surpreendendo a todos com sua nova visão para a empresa. Senhoras e senhores, anunciou ele em uma sala de conferências lotada, chegou a hora de expandirmos nosso horizonte. A Aço Monteiro não será mais apenas uma empresa de siderurgia. Vamos criar uma fundação, a Fundação Laura Monteiro, em homenagem à minha mãe. Murmúrios de surpresa percorreram a sala. Gabriel continuou, sua voz cheia de paixão. Esta fundação terá como objetivo apoiar artistas e comunidades carentes, fornecendo recursos para projetos culturais, educacionais e de melhoria urbana. Vamos usar nossa expertise em construção para renovar espaços comunitários, criar centros culturais e apoiar escolas de arte em bairros menos favorecidos. Ricardo, seu fiel assistente, parecia em choque. Mas, Sr. Monteiro, isso é uma mudança e tanto. Nossos acionistas... Gabriel o interrompeu com um sorriso. Nossos acionistas verão que isso não é apenas filantropia, Ricardo. É uma forma de expandir nossa marca, de nos conectarmos com as comunidades onde atuamos. Além disso, sua voz ficou mais suave. É a coisa certa a se fazer. Nos meses que se seguiram, a Fundação Laura Monteiro tomou forma. Gabriel dedicou-se ao projeto com uma energia que surpreendeu até a si mesmo. Ele visitou comunidades carentes, conversou com artistas locais, ouviu histórias de pessoas que, como sua mãe, tinham sonhos maiores que suas circunstâncias permitiam realizar. O primeiro projeto da fundação foi a renovação de um antigo galpão no Bexiga,
transformando-o em um centro cultural vibrante. Gabriel fez questão de supervisionar pessoalmente cada etapa, desde a escolha dos materiais até a curadoria dos primeiros eventos. Na noite de inauguração do Centro Cultural Laura Monteiro, o bairro inteiro parecia estar em festa. Luzes coloridas iluminavam as ruas, música ecoava pelas esquinas e o ar estava carregado de expectativa. Gabriel estava nervoso, ajustando a gravata pela 10ª vez, enquanto esperava para fazer seu discurso de abertura. Dona Maria, elegante em um vestido novo que ele insistira em comprar para ela, segurava sua mão, emanando calma e orgulho. "Você está fazendo a coisa certa, meu querido", sussurrou ela. Laura estaria nas nuvens. Quando Gabriel subiu ao palco improvisado em frente ao novo centro cultural, a multidão silenciou. Ele olhou para os rostos expectantes, viu esperança nos olhos das crianças, gratidão nos sorrisos dos idosos e sentiu uma onda de emoção o atravessar. "Boa noite a todos", começou ele, sua voz firme apesar do nó em sua garganta. "Hoje não estamos apenas inaugurando um edifício, estamos dando vida a um sonho. Um sonho que pertenceu à minha mãe, Laura, e que agora pertence a todos nós." Ele fez uma pausa, seus olhos percorrendo a multidão até encontrar o rosto sorridente de Dona Maria. "Este centro é mais do que concreto e aço. É um símbolo de esperança, de oportunidade, de transformação. Aqui jovens talentos encontrarão espaço para florescer. Aqui histórias serão contadas, músicas serão compostas e sonhos ganharão asas." Gabriel continuou, compartilhando sua visão para o futuro, para mais projetos semelhantes em outros bairros, para uma cidade onde a arte e a cultura fossem acessíveis a todos. Quando terminou seu discurso, a praça irrompeu em aplausos. Mais tarde, enquanto a festa continuava ao seu redor, Gabriel se viu em um momento de reflexão silenciosa. Observava as pessoas rindo, dançando, admirando as obras de arte local expostas nas paredes do novo centro. Viu crianças correndo, seus olhos brilhando com possibilidades recém-descobertas. Dona Maria se aproximou, entrelaçando seu braço no dele. "Está pensando nela, não está?" Gabriel assentiu. "Sim, eu só queria que ela pudesse ver isso." Dona Maria sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. "Mas ela vê, meu querido. De alguma forma, ela vê. E tenho certeza que está sorrindo agora." Naquele momento, enquanto o som de uma música alegre preenchia o ar da noite, Gabriel sentiu uma paz que nunca experimentara antes. O vazio que o acompanhara por tantos anos estava finalmente sendo preenchido. Não apenas pelo amor de sua família recém-descoberta, mas pelo propósito que agora guiava suas ações. Ele sabia que o caminho à frente não seria fácil. Transformar uma empresa de siderurgia em uma força para a mudança social e cultural encontraria resistências, desafios. Mas olhando para os rostos felizes ao seu redor, para o orgulho nos olhos de sua avó, Gabriel tinha certeza de que estava no caminho certo. A Aço Monteiro estava se transformando, assim como seu herdeiro. E juntos, eles estavam prontos para construir não apenas estruturas de metal, mas pontes entre sonhos e realidade, entre o passado e um futuro mais brilhante. Enquanto a noite avançava, Gabriel se permitiu sorrir, verdadeiramente feliz pela primeira vez em muito tempo. O legado de Laura vivia, não apenas através dele, mas através de cada vida que seria tocada por seu novo propósito. E em algum lugar, além das estrelas que brilhavam sobre o Bexiga naquela noite, Laura sorria, sabendo que seu filho havia encontrado não apenas suas raízes, mas suas asas. Os meses que se seguiram à inauguração do Centro Cultural Laura Monteiro foram um turbilhão de atividades para Gabriel. A transformação da Aço Monteiro estava em pleno vapor e os desafios se multiplicavam a cada dia. Enquanto a Fundação Laura Monteiro ganhava força e reconhecimento, nem todos viam com bons olhos as mudanças implementadas por Gabriel. Em uma manhã particularmente tensa, Gabriel se viu diante do conselho administrativo da empresa. O ar na sala de reuniões estava carregado de apreensão e ceticismo. "Senhor Monteiro", começou Rodrigo Almeida, um dos membros mais antigos do conselho, "entendemos seu entusiasmo com esses novos projetos filantrópicos. Mas não podemos ignorar o fato
de que nossos lucros diminuíram no último trimestre. Gabriel respirou fundo, mantendo a calma. Senhores e senhoras, entendo suas preocupações, mas peço que olhem além dos números imediatos. O que estamos construindo aqui é mais do que lucro financeiro. Estamos construindo um legado, uma marca que se preocupa com a comunidade. Bonitas palavras, interrompeu outra conselheira, Márcia Tavares. Mas nossos acionistas não se alimentam de boas intenções. Eles querem resultados concretos. Gabriel se levantou, caminhando até a grande janela que dominava a sala. Lá fora, a cidade de São Paulo se estendia, uma selva de concreto e aço. Ele se virou para encarar o conselho. Vocês estão certos em se preocupar com os resultados, mas peço que considerem isto. Nossa reputação melhorou significativamente desde que iniciamos esses projetos. Recebemos mais propostas de parcerias nos últimos 3 meses do que no ano inteiro anterior. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras serem absorvidas. Além disso, nossa taxa de retenção de funcionários aumentou. As pessoas querem trabalhar para uma empresa que se importa, que faz a diferença. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Ricardo, que entrou apressadamente na sala. Desculpem a interrupção, mas achei que todos deveriam ver isso imediatamente. Ele ligou a grande tela na parede, sintonizando em um canal de notícias. A apresentadora falava animadamente. E em uma surpreendente virada de eventos, a Aço Monteiro, tradicionalmente conhecida por sua produção de aço, foi nomeada uma das empresas mais inovadoras do ano pela sua iniciativa em combinar negócios com responsabilidade social. O Centro Cultural Laura Monteiro, inaugurado há poucos meses, já se tornou um modelo de revitalização urbana e desenvolvimento comunitário. Gabriel olhou para os rostos atônitos dos conselheiros. Alguns pareciam impressionados, outros ainda céticos. Mas era evidente que a notícia havia causado impacto. Vejam, disse Gabriel suavemente, o que estamos fazendo não é apenas sobre números em um balanço. É sobre criar um impacto real, sobre mudar vidas. E isso, senhoras e senhores, é o que vai garantir o sucesso duradouro da Aço Monteiro. Após a reunião, Gabriel se retirou para seu escritório exausto, mas satisfeito. Olhou para a foto de sua mãe que agora ocupava um lugar de destaque em sua mesa. Estamos no caminho certo, mãe, murmurou ele. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Era Dona Maria, sorrindo timidamente. Vovó, exclamou Gabriel, surpreso e feliz. O que a senhora está fazendo aqui? Dona Maria entrou, olhando ao redor com admiração. Ah, meu querido, eu quis fazer uma surpresa. Ricardo me ajudou a entrar sem ser notada. Gabriel abraçou a avó carinhosamente. É uma ótima surpresa. A senhora chegou em um momento perfeito. Ele contou a ela sobre a reunião tensa e a notícia inesperada. Dona Maria ouviu atentamente, seus olhos brilhando de orgulho. Sabe, meu neto, disse ela, sentando-se em uma das confortáveis poltronas do escritório. Sua mãe sempre dizia que o verdadeiro sucesso não se mede pelo que você tem, mas pelo que você dá. Gabriel assentiu, pensativo. Eu entendo isso agora, vovó, mas confesso que às vezes é difícil. Há tanta resistência, tanta gente que só se importa com lucros imediatos. Dona Maria pegou a mão de Gabriel entre as suas. Meu querido, mudanças importantes nunca são fáceis. Sua mãe enfrentou muitos desafios quando decidiu me deixar para lhe dar uma vida melhor. Foi a decisão mais difícil que ela já tomou, mas ela acreditava que era o certo a fazer. Gabriel sentiu um nó na garganta. Eu gostaria de ter conhecido ela, vovó, de ter tido a chance de agradecer, de dizer que a amava. Oh, mas você a conhece, meu querido, disse Dona Maria, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Cada vez que você toma uma decisão difícil pelo bem dos outros, cada vez que você usa seu poder para ajudar quem precisa, você está vivendo o legado dela. Naquele momento, olhando para sua avó e para a foto de sua mãe, Gabriel sentiu uma onda de determinação o invadir. Ele sabia que o caminho à frente seria desafiador, mas também sabia que estava fazendo a coisa certa. Vovó, disse ele, sua voz firme, o que acha de darmos uma volta pelo bairro? Quero mostrar à senhora alguns lugares que estou pensando para nossos próximos projetos. Dona Maria sorriu, seus olhos brilhando de excitação. Adoraria, meu querido.
Enquanto saíam do imponente edifício da Aço Monteiro, Gabriel se sentia revigorado. As ruas movimentadas de São Paulo, que antes pareciam apenas um cenário para seus negócios, agora pulsavam com possibilidades. Cada esquina, cada bairro, era uma oportunidade de fazer a diferença. Caminhando lado a lado com sua avó, Gabriel percebeu que havia encontrado muito mais do que suas raízes familiares. Ele havia descoberto um propósito, uma missão que ia muito além de acumular riquezas ou expandir impérios corporativos. O sol da tarde banhava a cidade em um brilho dourado, e Gabriel não pôde deixar de sorrir. Apesar dos desafios, apesar das dúvidas e resistências, ele sabia que estava no caminho certo. O legado de Laura vivia através dele, e com cada passo, com cada projeto, com cada vida tocada, ele estava construindo um futuro que honrava o passado e abraçava as possibilidades do amanhã. Enquanto ele e Dona Maria viravam uma esquina, prontos para explorar mais um pedaço da cidade que agora parecia nova aos olhos de Gabriel, o jovem empresário sentiu uma paz profunda. O vento soprava suavemente, trazendo consigo a promessa de mudanças, de novos começos, de sonhos realizados. E em algum lugar, além do horizonte de arranha-céus e do burburinho da metrópole, Gabriel podia quase ouvir o eco distante de uma canção, a canção de sua mãe, Laura, celebrando o filho que finalmente encontrara seu verdadeiro caminho. O outono chegou a São Paulo, pintando as ruas com tons de dourado e vermelho. Para Gabriel, os últimos meses haviam sido uma montanha-russa de emoções e desafios. A Aço Monteiro estava se transformando, e com ela, seu herdeiro também evoluía. Numa tarde fresca de sábado, Gabriel decidiu fazer uma visita surpresa a Dona Maria. Carregando uma cesta de pães frescos e flores, ele caminhou pelas ruas familiares do Bexiga, cumprimentando vizinhos que agora o reconheciam como parte da comunidade. Ao chegar à casa de sua avó, no entanto, Gabriel notou algo estranho. A porta da frente estava entreaberta e ele podia ouvir vozes exaltadas vindas de dentro. Preocupado, ele apressou o passo. "Vovó?" chamou entrando cautelosamente. A cena que encontrou o deixou paralisado. Dona Maria estava sentada em sua poltrona favorita, pálida e visivelmente abalada. Diante dela, um homem de meia idade gesticulava furiosamente. "Ah, então esse é o famoso neto?" O homem se virou para Gabriel, seu tom sarcástico. "O herdeiro perdido que agora brinca de ser o salvador do bairro?" Gabriel sentiu uma onda de raiva o invadir, mas se conteve. "Quem é o senhor? E o que está fazendo na casa da minha avó?" Dona Maria se levantou tremulamente. "Gabriel, meu querido, este é Carlos. Ele é seu tio." O choque atingiu Gabriel como um raio. Um tio? Mais um membro da família que ele não conhecia? Carlos soltou uma risada amarga. "Tio, eu mal posso ser chamado assim, não é mesmo, mamãe? Afinal, você escolheu esse garoto rico em vez do seu próprio filho." Gabriel olhou confuso de Carlos para Dona Maria. "Vovó, do que ele está falando?" Dona Maria suspirou profundamente, parecendo subitamente muito velha e cansada. "Gabriel, há coisas sobre nossa família que você ainda não sabe. Coisas que eu esperava nunca ter que contar." Carlos interrompeu. "Oh, mas agora ele tem que saber, não é? Agora que ele está aqui, distribuindo seu dinheiro e sua caridade, é hora de saber a verdade suja por trás de tudo isso." Gabriel sentiu seu coração acelerar. Que segredos ainda estavam enterrados em seu passado? Ele se aproximou de Dona Maria, colocando uma mão protetora em seu ombro. "Vovó, por favor, eu preciso saber." Dona Maria fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças. Quando os abriu novamente, estavam cheios de lágrimas contidas. "Gabriel, quando sua mãe engravidou, nossa família já estava passando por dificuldades. Carlos, meu filho mais velho, estava envolvido com pessoas perigosas, dívidas, drogas." Carlos bufou, mas não negou. Dona Maria continuou. "Quando os Monteiros se ofereceram para adotar você, vimos uma chance de dar a você uma vida melhor, longe dos problemas que atormentavam nossa família." Gabriel sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. "Mas, e minha mãe? Ela concordou com isso?" Dona Maria balançou a cabeça tristemente. "Laura estava devastada.
mas ela também sabia dos riscos. Carlos havia ameaçado. Ele disse que venderia você para pagar suas dívidas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel olhou para Carlos, que agora parecia menor, a raiva em seus olhos misturada com vergonha. É verdade? Gabriel perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Carlos desviou o olhar. Eu não estava em meu juízo perfeito naquela época. As drogas, as dívidas. Eu teria feito qualquer coisa. Gabriel sentiu uma onda de náusea. A história de sua vida que ele acreditava conhecer estava desmoronando diante de seus olhos. Por que agora? Perguntou ele, voltando-se para Carlos. Por que aparecer depois de todo esse tempo? Carlos riu amargamente. Você acha que não vi as notícias? O grande Gabriel Monteiro, herdeiro milionário, agora descobrindo suas raízes humildes. Achei que era hora de conhecer meu sobrinho famoso. Dona Maria se levantou, colocando-se entre os dois homens. Carlos, por favor, já causou dor suficiente. Vá embora. Por um momento pareceu que Carlos iria protestar, mas algo no olhar de sua mãe o fez recuar. Com um último olhar raivoso para Gabriel, ele saiu batendo a porta atrás de si. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de segredos há muito enterrados e emoções à flor da pele. Gabriel se afundou no sofá, sua cabeça girando com as revelações. Por que nunca me contou? Perguntou ele finalmente, sua voz embargada. Dona Maria se sentou ao lado dele, pegando suas mãos entre as dela. Oh, meu querido, eu queria proteger você. Proteger a memória de sua mãe. Laura sofreu tanto, ela nunca se perdoou por ter que abrir mão de você. Gabriel sentiu lágrimas quentes escorrendo por suas bochechas. Eu passei a vida toda me sentindo incompleto, como se uma parte de mim estivesse faltando. E agora você sabe a verdade, completou Dona Maria suavemente. E sei que é doloroso. Mas lembre-se, Gabriel, o que define você não é o passado que não pôde controlar, mas as escolhas que faz agora. Gabriel olhou para sua avó, vendo nela não apenas o peso dos segredos que carregara por tanto tempo, mas também a força que a manteve seguindo em frente. O que aconteceu com Carlos depois que fui adotado? Dona Maria suspirou. Ele entrou e saiu de clínicas de reabilitação por anos. Às vezes ficava sóbrio por um tempo, arranjava um emprego, mas sempre recaía. Laura tentou ajudá-lo tantas vezes. Gabriel assentiu lentamente, processando tudo. Parte dele queria gritar, queria culpar alguém pela dor e pela perda que sentira durante toda a sua vida. Mas outra parte começava a entender a complexidade da situação, as escolhas impossíveis que sua família teve que fazer. Vovó, disse ele finalmente, sua voz firme apesar das lágrimas. Eu não sei como lidar com tudo isso agora, mas sei de uma coisa. Você é minha família. Você e minha mãe. O que aconteceu no passado, as escolhas que foram feitas, não mudam o amor que sinto agora. Dona Maria o abraçou, suas próprias lágrimas se misturando às dele. Oh, meu querido menino, você tem o coração de sua mãe, sabia? Tão cheio de amor e perdão. Enquanto o sol se punha lá fora, lançando sombras douradas pela janela da sala, avó e neto permaneceram abraçados. O passado, com todos os seus segredos e dores, estava finalmente vindo à tona. Mas com ele, vinha também a chance de cura, de compreensão, de um novo começo. Gabriel sabia que os dias que viriam seriam difíceis. Haveria mais perguntas, mais revelações, talvez até mais confrontos. Mas ali nos braços de sua avó ele se sentiu, pela primeira vez em muito tempo, verdadeiramente em casa. E em algum lugar, além do véu que separa este mundo do próximo, Laura sorria. Seu filho, seu precioso menino, estava finalmente descobrindo toda a verdade. E com essa verdade, por mais dolorosa que fosse, viria a chance de uma cura completa, de um amor ainda mais profundo, de um futuro construído sobre a honestidade e a compreensão. A noite caiu sobre o Bexiga, envolvendo a pequena casa em sombras aconchegantes. E dentro dela, duas almas encontravam conforto uma na outra, unidas por laços que iam muito além do sangue, laços forjados pelo amor, pelo perdão e pela promessa de um novo amanhecer. As semanas que se seguiram à revelação de Carlos
foram um turbilhão de emoções para Gabriel. O jovem empresário se viu lutando para conciliar a imagem que tinha construído de sua família com a realidade complexa e imperfeita que agora conhecia. Em uma manhã fresca de domingo, Gabriel caminhava pelas ruas do Bexiga, seu coração pesado com pensamentos conflitantes. As revelações sobre seu tio e as circunstâncias de sua adoção o haviam abalado profundamente. Ele se perguntava como sua mãe, Laura, havia lidado com tudo isso, carregando o peso de tais segredos e decisões impossíveis. Sem perceber, seus passos o levaram até o Centro Cultural Laura Monteiro. O prédio, antes um galpão abandonado, agora pulsava com vida e cor. Crianças riam enquanto participavam de uma aula de pintura no pátio, e o som suave de um violão vinha de uma das janelas abertas. Gabriel parou, observando a cena. Era um lembrete tangível do bem que suas ações estavam trazendo, um contraponto à escuridão que as recentes revelações haviam lançado sobre seu passado. É uma visão e tanto, não é? A voz pegou Gabriel de surpresa. Virando-se, ele se deparou com um homem de meia-idade, cabelos grisalhos e olhos cansados, mas gentis. Levou um momento para Gabriel reconhecê-lo, sem a raiva distorcendo suas feições. "Tio Carlos?" perguntou hesitante. Carlos assentiu, um sorriso triste brincando em seus lábios. Eu vim pedir desculpas, Gabriel, pelo outro dia e, bem, por tudo, na verdade." Gabriel sentiu uma mistura de emoções, raiva, confusão, uma pitada de esperança. "Por que agora?" perguntou sua voz mais suave do que esperava. Carlos suspirou profundamente, olhando para o Centro Cultural. "Você sabe, quando ouvi falar deste lugar pela primeira vez, fiquei furioso. Pensei que era só mais um rico tentando comprar uma boa consciência. Mas então eu vi o que realmente estava acontecendo aqui." Ele fez um gesto abrangente com a mão. "Estas crianças, estas famílias, você está dando a elas as oportunidades que Laura sempre sonhou ter. As oportunidades que eu joguei fora." Gabriel sentiu um nó na garganta. "Você conheceu minha mãe melhor do que eu. Como ela era realmente?" Carlos sorriu, seus olhos brilhando com memórias. Laura era luz pura, Gabriel. Mesmo nos momentos mais sombrios, ela encontrava uma maneira de sorrir, de cantar. Ela tinha essa habilidade incrível de fazer você acreditar que tudo ficaria bem, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Eles começaram a caminhar juntos, lentamente, ao redor do Centro Cultural. "Sabe", continuou Carlos, "quando você nasceu, Laura estava radiante. Ela passava horas apenas olhando para você, cantando baixinho. Acho que foi a última vez que a vi verdadeiramente feliz." Gabriel engoliu em seco. "E então, você a forçou a me dar para a adoção?" Carlos parou, virando-se para encarar Gabriel diretamente. "Não há um dia em que eu não me arrependa das coisas que fiz naquela época. As drogas, as dívidas, eu estava afundando e estava arrastando toda a família comigo. Quando os Monteiro apareceram com a oferta de adoção, eu vi uma saída, uma chance de salvar você, pelo menos. Mas ameaçar vender um bebê..." Gabriel mal podia pronunciar as palavras. "Eu estava fora de mim", Carlos admitiu, a vergonha evidente em sua voz. "Não estou tentando me justificar, Gabriel. O que fiz foi imperdoável, mas quero que você saiba. Laura lutou. Ela lutou com unhas e dentes para ficar com você. No final, foi ela quem tomou a decisão final, pensando apenas no que seria melhor para você." Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Gabriel. Anos de perguntas sem resposta, de um vazio inexplicável, finalmente encontravam algum tipo de resolução. "O que aconteceu depois?" perguntou ele. Carlos respirou fundo. "Laura nunca se recuperou totalmente. Ela tentou seguir em frente até se casou alguns anos depois, mas a dor de perder você sempre esteve lá. Quanto a mim, bem, passei anos entrando e saindo de clínicas de reabilitação. Foi só depois que ela partiu que finalmente consegui ficar limpo de vez." Eles chegaram a um banco em frente ao Centro Cultural e se sentaram. O som das risadas das crianças e da música suave criava uma atmosfera quase surreal para uma conversa tão pesada. "Gabriel", disse Carlos após um momento de silêncio,
Sei que não tenho o direito de pedir nada a você. Mas você acha que algum dia poderá me perdoar? Gabriel olhou para o homem ao seu lado. Viu o peso dos anos, dos erros, do arrependimento, mas também viu algo mais, uma centelha de esperança, um desejo genuíno de redenção. Tio Carlos, começou ele, testando as palavras, não posso prometer que esquecerei ou que entenderei completamente o que aconteceu, mas acho que posso tentar perdoar. Por mim, pela vovó e pela memória da minha mãe. Carlos assentiu, lágrimas nos olhos. É mais do que mereço. Obrigado, Gabriel. Naquele momento, como se o universo quisesse selar aquele momento de reconciliação, uma jovem saiu do centro cultural carregando um violão. Ela começou a tocar uma melodia suave, sua voz clara e doce enchendo o ar. Gabriel fechou os olhos, deixando a música o envolver. De repente, uma memória distante surgiu. Sua mãe, Laura, cantando essa mesma canção, sua voz um eco distante do passado. Essa música, murmurou ele. Carlos sorriu, emocionado. Era a favorita de Laura. Ela costumava cantar para você todas as noites. Enquanto a jovem continuava a cantar, Gabriel sentiu como se um círculo estivesse se fechando. Ali, diante do centro que levava o nome de sua mãe, ao lado do tio que finalmente estava enfrentando os erros do passado, ele sentia a presença de Laura mais forte do que nunca. Naquele momento, Gabriel entendeu que o verdadeiro legado de sua mãe não estava apenas nos projetos que ele realizava, ou no nome do centro cultural. Estava na capacidade de perdoar, de curar feridas antigas, de encontrar beleza mesmo nos momentos mais sombrios. Quando a música terminou, Gabriel se levantou, estendendo a mão para Carlos. Vamos, disse ele. Acho que está na hora de visitarmos a vovó. Temos muito o que conversar, muito o que curar. Carlos pegou a mão oferecida, levantando-se com um misto de surpresa e gratidão. Juntos, tio e sobrinho começaram a caminhar em direção à casa de Dona Maria, deixando para trás o centro cultural que simbolizava tanto o passado quanto o futuro. E enquanto caminhavam, Gabriel sentiu como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. O caminho à frente ainda seria longo e, por vezes, difícil. Haveria mais conversas dolorosas, mais verdades a serem confrontadas. Mas agora, pela primeira vez, ele sentia que estava verdadeiramente completo. O legado de Laura vivia não apenas nos projetos e nas boas ações, mas no amor, no perdão e na capacidade de recomeçar. E Gabriel estava determinado a honrar esse legado, não apenas através de seu trabalho, mas através de cada escolha, cada gesto de compaixão, cada passo em direção à cura e à reconciliação. Enquanto o sol da tarde banhava as ruas do Bexiga em um brilho dourado, Gabriel e Carlos caminhavam lado a lado, dois homens unidos não apenas pelo sangue, mas por uma história compartilhada de perda, arrependimento e, finalmente, esperança. O futuro, com todas as suas possibilidades, aguardava. Os meses que se seguiram à reconciliação com Carlos foram um período de profunda transformação para Gabriel. O jovem empresário, que antes se sentia dividido entre dois mundos, agora começava a encontrar um equilíbrio entre sua vida corporativa e suas raízes recém-descobertas. Em uma manhã ensolarada de primavera, Gabriel estava em seu escritório na Aço Monteiro, revisando os últimos relatórios da Fundação Laura Monteiro. O Centro Cultural no Bexiga havia se tornado um verdadeiro sucesso, inspirando projetos similares em outros bairros da cidade. Mas enquanto lia sobre o impacto positivo que estavam tendo, Gabriel não conseguia deixar de pensar em como expandir ainda mais seu alcance. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Era Ricardo, seu fiel assistente, com uma expressão preocupada no rosto. "Senhor Monteiro", começou ele hesitante, "há algo que preciso discutir com o senhor." Gabriel fez um gesto para que ele entrasse. "O que foi, Ricardo? Parece sério." Ricardo se sentou visivelmente nervoso. "Senhor, é sobre o novo projeto de habitação social que estávamos planejando. Alguns investidores estão relutantes. Eles acham que estamos nos desviando muito do nosso core business." Gabriel franziu o senho. Ele sabia que sua nova abordagem não agradava a todos, mas não esperava uma resistência tão direta. "Quem são esses investidores, Ricardo?" perguntou ele.
O principal é o Sr. Almeida, senhor. Ele está ameaçando retirar seu apoio se continuarmos nessa direção. Gabriel suspirou. Rodrigo Almeida era um dos investidores mais antigos e influentes da Aço Monteiro. Perder seu apoio poderia ser um golpe significativo. Entendo, disse Gabriel, levantando-se e caminhando até a janela. Lá fora a cidade pulsava com vida. Ricardo, agende uma reunião com o Sr. Almeida para amanhã. E também chame Dona Maria e tio Carlos. Acho que está na hora de mostrarmos a eles o verdadeiro impacto do que estamos fazendo. Ricardo pareceu surpreso. Sua avó e seu tio, senhor? Tem certeza? Gabriel sorriu. Absoluta. Se queremos que eles entendam nossa visão, precisamos mostrar a eles de onde ela vem. No dia seguinte, a sala de reuniões da Aço Monteiro estava em polvorosa. De um lado, Rodrigo Almeida e outros investidores, todos em ternos impecáveis e expressões céticas. Do outro, Dona Maria, com seu vestido simples, mas elegante, e Carlos visivelmente desconfortável em seu terno emprestado. Gabriel entrou, emanando uma confiança que surpreendeu até a si mesmo. Senhoras e senhores, agradeço a presença de todos. Hoje não vamos falar apenas de números e projeções. Vamos falar de pessoas, de vidas transformadas, de um legado que vai muito além do aço e do concreto. Ele fez um gesto para Dona Maria e Carlos. Permitam-me apresentar minha avó, Dona Maria, e meu tio Carlos. Eles são a razão pela qual estamos aqui hoje. Nos minutos que se seguiram, Gabriel contou sua história. Não a versão polida que a mídia conhecia, mas a verdade crua e emocional. Falou sobre crescer sentindo-se incompleto, sobre a descoberta de suas origens, sobre o sacrifício de sua mãe. O que estamos fazendo com a Fundação Laura Monteiro? Continuou ele, sua voz carregada de emoção. Não é apenas filantropia. É uma forma de honrar não apenas a memória da minha mãe, mas todas as mães, pais e famílias que fazem sacrifícios inimagináveis por seus filhos. Dona Maria, com lágrimas nos olhos, levantou-se para falar. Sua voz, embora trêmula, carregava uma força surpreendente. Quando dei meu neto para a adoção, achei que estava lhe dando uma chance de uma vida melhor. Mas vendo o homem que ele se tornou, o bem que ele está fazendo, percebo que dei ao mundo uma chance de ser melhor. Carlos, que até então permanecera em silêncio, surpreendeu a todos ao se manifestar. Eu fui a razão pela qual Gabriel foi separado de sua família. Meus erros, minhas falhas, mas vendo o que ele está fazendo agora, como está transformando vidas, sinto que, de alguma forma, meus erros estão sendo redimidos. O silêncio que se seguiu era palpável. Rodrigo Almeida, o investidor mais cético, parecia profundamente afetado. Senhor Monteiro, começou ele, sua voz rouca de emoção. Quando questionei seus projetos, estava pensando apenas em números. Mas agora vejo que há algo muito maior acontecendo aqui. Gabriel sorriu, sentindo uma onda de alívio e gratidão. Senhor Almeida, senhores, o que proponho é uma nova visão para a Aço Monteiro. Uma visão onde o sucesso financeiro e o impacto social andam de mãos dadas. Não estamos nos desviando do nosso core business. Estamos expandindo-o, tornando-o mais significativo. Ele então apresentou um plano detalhado. Como os projetos sociais estavam melhorando a reputação da empresa, atraindo novos parceiros e, sim, aumentando os lucros a longo prazo. Mas mais do que isso, mostrou como estavam criando um legado duradouro, algo que transcendia balanços financeiros. Ao final da reunião, o clima na sala era de entusiasmo renovado. Rodrigo Almeida, antes o maior crítico, agora parecia ser o maior defensor da nova direção da empresa. Senhor Monteiro, disse ele, apertando a mão de Gabriel firmemente, conte com meu total apoio. O que você está fazendo aqui é extraordinário. Quando todos saíram, Gabriel ficou sozinho na sala com Dona Maria e Carlos. Sua avó o abraçou, lágrimas de orgulho em seus olhos. Oh, meu querido, sua mãe estaria tão orgulhosa de você. Carlos, ainda emocionado, colocou uma mão no ombro de Gabriel. Você está fazendo algo incrível, sobrinho. Algo que vai muito além de todos nós. Gabriel sorriu, sentindo uma paz que nunca experimentara antes. Estamos fazendo isso juntos, disse ele. Todos nós. Naquela noite, enquanto Gabriel observava a cidade do terraço de seu apartamento, ele refletiu sobre a jornada que o trouxera até ali. Das sombras do passado, das dores e segredos,
havia emergido algo belo e transformador. O legado de Laura, sua mãe, vivia não apenas no nome de uma fundação ou de um centro cultural, mas em cada vida tocada, em cada sonho realizado, em cada ponte construída entre mundos que antes pareciam irreconciliáveis. Gabriel sabia que o caminho à frente ainda seria desafiador. Haveria mais obstáculos, mais corações a serem conquistados, mais vidas a serem transformadas. Mas agora, com sua família ao seu lado e um propósito claro guiando suas ações, ele se sentia pronto para enfrentar qualquer desafio. O sol se punha no horizonte, pintando o céu de São Paulo com tons de rosa e dourado. E naquele momento, Gabriel sentiu como se pudesse ouvir a voz de sua mãe, um eco distante carregado pelo vento da noite, cantando uma canção de esperança e amor eterno. O amanhã estava chegando, trazendo consigo a promessa de um novo dia, de novas possibilidades. E Gabriel Monteiro, o menino que uma vez se sentira perdido e incompleto, agora estava pronto para abraçar esse futuro com todo o seu coração. Um ano se passou desde a transformadora reunião na Aço Monteiro. O sol de outono banhava as ruas do Bexiga com uma luz dourada, enquanto uma multidão animada se reunia em frente ao Centro Cultural Laura Monteiro. Faixas coloridas decoravam a fachada do edifício, anunciando o primeiro aniversário do projeto. Gabriel Monteiro, vestido de forma simples mas elegante, observava a cena com um misto de orgulho e emoção. Ao seu lado, Dona Maria, radiante em um vestido florido, segurava sua mão com firmeza. Carlos, agora com uma aparência mais saudável e confiante, sorria para as crianças que corriam animadas pelo pátio. "Está na hora, meu querido", disse Dona Maria suavemente. Gabriel assentiu, respirando fundo antes de subir ao pequeno palco montado para a ocasião. O burburinho da multidão diminuiu quando ele se aproximou do microfone. "Boa tarde a todos", começou ele, sua voz firme e calorosa. "Há um ano, quando inauguramos este centro, eu disse que estávamos dando vida a um sonho. O sonho de minha mãe, Laura, e de tantas outras mães, pais e famílias que desejam um futuro melhor para seus filhos." Ele fez uma pausa, seus olhos percorrendo a multidão. Rostos familiares do bairro, crianças que agora frequentavam as aulas de arte e música, idosos que encontraram um novo propósito como voluntários. E, para sua surpresa, viu também rostos que não esperava: Rodrigo Almeida e outros executivos da Aço Monteiro, misturados à comunidade. "Hoje", continuou Gabriel, "não estamos apenas celebrando um ano de atividades. Estamos celebrando o poder da transformação, o poder de uma comunidade unida, o poder do amor que transcende barreiras." Ele então anunciou uma série de novas iniciativas: bolsas de estudo para jovens talentos do bairro, um programa de moradia social desenvolvido em parceria com a Aço Monteiro, e a expansão do Centro Cultural para incluir uma biblioteca e um teatro. A multidão explodiu em aplausos e gritos de alegria. Gabriel viu lágrimas nos olhos de Dona Maria e um sorriso orgulhoso no rosto de Carlos. Quando o burburinho diminuiu, Gabriel fez um gesto, chamando sua avó e seu tio para se juntarem a ele no palco. "Nada disso seria possível sem estas duas pessoas extraordinárias", disse ele, sua voz embargada pela emoção. "Eles me ensinaram o verdadeiro significado de família, de perdão, de recomeço." Dona Maria, com lágrimas nos olhos, abraçou Gabriel. "Oh, meu querido", sussurrou ela, "sua mãe estaria tão orgulhosa." Carlos, visivelmente emocionado, colocou uma mão no ombro de Gabriel. "Você fez mais do que honrar a memória de Laura, sobrinho. Você está mudando vidas." Nesse momento, para surpresa de todos, uma jovem subiu ao palco. Era Maria Eduarda, uma das primeiras alunas do Centro Cultural, agora uma talentosa violonista. "Senhor Monteiro", disse ela timidamente, "gostaríamos de fazer uma apresentação especial para o senhor e sua família." Gabriel assentiu, emocionado, enquanto Maria Eduarda começava a tocar os primeiros acordes de uma melodia familiar. Seu coração quase parou quando reconheceu a canção. Era a mesma que sua mãe costumava cantar para ele, a mesma que ouvira no dia de sua reconciliação com Carlos. A voz doce de Maria Eduarda encheu o ar, cantando sobre amor, esperança e novos começos. Gabriel fechou os olhos, deixando-se envolver pela música. Por um momento, sentiu como se sua mãe estivesse ali,
cantando através daquela jovem talentosa que tivera sua vida transformada pelo centro cultural. Quando a música terminou, não havia um olho seco na plateia. Gabriel abraçou Maria Eduarda, agradecendo-lhe com a voz embargada. O restante da tarde foi preenchido com apresentações, discursos emocionados de membros da comunidade e uma grande celebração que se estendeu pelas ruas do Bexiga. Gabriel circulava entre os convidados ouvindo histórias de vidas transformadas, sonhos realizados e esperanças renovadas. Ao cair da noite, quando a festa começava a se acalmar, Gabriel se viu sozinho por um momento, observando a cena do terraço do centro cultural. Abaixo dele, viu famílias rindo juntas, crianças brincando, idosos compartilhando histórias. Viu Dona Maria conversando animadamente com um grupo de senhoras e Carlos ajudando a organizar as últimas atividades do dia. Foi então que notou Rodrigo Almeida se aproximando. "Senhor Monteiro", disse o executivo, um sorriso genuíno em seu rosto. "Devo admitir que estava cético no início, mas o que você construiu aqui é extraordinário." Gabriel sorriu. "Obrigado, Sr. Almeida, mas não fiz isso sozinho. Cada pessoa neste bairro, cada funcionário da Aço Monteiro que abraçou essa visão, cada investidor que acreditou, todos fizemos isso juntos." Almeida assentiu, pensativo. "Sabe, quando entrei para o conselho da Aço Monteiro anos atrás, pensei que se tratava apenas de lucros e expansão, mas você nos mostrou que podemos ser mais. Podemos ser melhores." Os dois homens ficaram em silêncio por um momento, contemplando a cena abaixo. Finalmente, Almeida se virou para Gabriel. "O conselho votou ontem", disse ele. "Queremos expandir o modelo do Centro Cultural Laura Monteiro para outras cidades. Não apenas no Brasil, mas internacionalmente. O que você acha?" Gabriel sentiu uma onda de emoção o atravessar. "Senhor, Almeida, isso é incrível. Mal posso esperar para começar." Quando Almeida se foi, Gabriel permaneceu no terraço, absorvendo tudo o que havia acontecido. Sua jornada, que começara com um incêndio e uma senhora idosa desesperada, agora se expandia para horizontes que ele jamais poderia ter imaginado. Dona Maria e Carlos se juntaram a ele, cada um colocando uma mão em seus ombros. "Olhe para tudo isso, meu querido", disse Dona Maria suavemente. "Você transformou a dor em algo belo." Carlos assentiu. "Laura estaria orgulhosa." "Não, ela está orgulhosa, tenho certeza." Gabriel abraçou os dois, sentindo uma gratidão profunda por tudo o que havia vivido, por todas as revelações, desafios e alegrias que o trouxeram até ali. "Obrigado", disse ele simplesmente, sua voz carregada de emoção. "Por tudo." Enquanto o céu de São Paulo se tingia com as cores do pôr do sol, Gabriel refletiu sobre sua jornada. Do menino solitário que crescera sem conhecer suas raízes, ao homem que agora estava no centro de uma teia de conexões, amor e propósito. O legado de Laura vivia não apenas no nome do centro cultural ou nos projetos da fundação, mas em cada sorriso, cada sonho realizado, cada vida tocada. E agora, esse legado estava prestes a se expandir, levando esperança e oportunidades para além das fronteiras do Bexiga, de São Paulo, do Brasil. Gabriel sabia que o caminho à frente seria cheio de novos desafios e responsabilidades. Mas agora, com sua família ao seu lado, com uma comunidade forte apoiando-o e com o amor de sua mãe guiando-o, mesmo que de longe, ele se sentia pronto para qualquer coisa. O círculo estava completo. O menino perdido havia encontrado seu caminho de volta para casa e, no processo, havia criado um lar para tantos outros. Enquanto as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu noturno, Gabriel sorriu, sentindo uma paz profunda. O futuro se abria diante dele, cheio de possibilidades, e ele estava ansioso para ver onde essa nova jornada o levaria. E em algum lugar, além das estrelas, Laura sorria, seu amor eterno abraçando seu filho, sua família e todos aqueles cujas vidas haviam sido tocadas por seu legado.